Graça e paz, alunos queridos. Estamos retornando com a aula 4 e vamos estudar hoje sobre as esferas de soberania, que foi um conceito, princípio desenvolvido por Kuyper e que Doierre também vai retomar e estudar e desenvolver. Doierre ele expandiu esse princípio Kuiperiano de esferas de soberania. E Kuyper, ele utilizava para descrever uma distinção irredutível e os limites competenciais de cada instituição criada por Deus. Por exemplo, para Kuyper, Deus criou o Estado, a família, a igreja, as instituições de ensino. Então, são esferas da sociedade. Doierre vai ampliar este princípio de esferas de soberania, aplicando a todos os aspectos da criação, criando assim uma ontologia baseada na teoria dos aspectos modais. Qual a importância da gente entender isso? Nós temos esferas na sociedade, esferas de soberania. O Estado tem a sua soberania, a família tem a sua soberania, a igreja tem a sua soberania, as instituições de ensino têm a sua soberania. Mas todas elas estão debaixo da soberania de Deus. É isso que eles querem dizer, né? Resumindo, segundo Doierre, a criação seria governada por estruturas modais distintas, cada uma contendo um único núcleo de significado, sujeito às suas próprias leis e não redutível a nenhuma outra. Ou seja, nós temos o exemplo da igreja. A igreja no Brasil, diferentemente de outras nações, ela tem o seu governo. Cada denominação tem o seu governo que está sujeito às suas próprias leis. Embora, desde a reforma do Código Civil, o Estado brasileiro passou a ter algumas interferências nas sociedades religiosas, né? E nós sabemos que isso trouxe consequências. Mas, enfim, o que Doierre diz é que o Estado tem suas leis e faz tudo para cumpri-las, a igreja tem suas leis, faz tudo para cumpri-las, a igreja não pode não pode viver também isoladamente, mesmo tendo suas próprias leis. Na Constituição de cada país ela tem um papel, no caso, né, do Brasil temos a liberdade religiosa por enquanto, graças ao Senhor, e temos que aproveitá-la. Então é isso, a universidade tem suas próprias leis, tá? Que não são redutíveis umas às outras, mas quem está acima de todas essas instituições é Deus. Então, os princípios cristãos, se queremos implantar uma sociedade cristã, verdadeiramente cristã, o que deve prevalecer nas universidades? Os princípios cristãos. Como é que a igreja chega na universidade e pode levar esses princípios até lá? A igreja não pode mudar as leis da universidade, mas ela pode levar as suas bases através dos alunos, através dos professores cristãos, através de um reitor que venha a ser cristão. E Doierre, então, vai identificar na realidade 15 aspectos modais. Ele amplia a questão das esferas de soberania desenvolvidas por Kuyper para 15 aspectos modais, mas deixou claro que poderiam existir outros, cada um deles possuindo um núcleo de significado irredutível. Quais são? O numérico, tá? O espacial, o cinemático, o físico, o biótico, o psíquico ou sensitivo, o lógico ou analítico, o histórico, o psíquico ou sensitivo, o lógico ou analítico, o linguístico ou simbólico, o social, o econômico, o estético, o jurídico, o ético ou moral e o pístico, que ele chama que é o aspecto modal da fé. São irredutíveis por quê? Porque os seus respectivos significados não podem ser reduzidos ao significado de nenhum outro aspecto modal. Tá? Então, um não pode mudar o outro. No sentido de que a universidade, por exemplo, chegar na igreja, na esfera eclesiástica, ou na esfera religiosa, ou na esfera ética, né, no aspecto ético-moral da igreja, e dizer, não, a partir de agora vocês deverão que
fazer diferente, né? Deverão, por exemplo, aceitar que pessoas do mesmo sexo se casem aqui, sejam batizadas. Esse é um exemplo que tem a ver muito com a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, a universidade não pode fazer isso, porque a igreja tem seus princípios irredutíveis, tá? Como a igreja dificilmente chegará na universidade e ditará que agora vão ser ensinados ali a Bíblia, somente a Bíblia, mas a igreja, apesar de não poder oficialmente pelas leis fazer isso, ela pode influenciar, uma esfera pode influenciar a outra. E o papel da igreja, então, é influenciar as esferas e os aspectos modais, tá? Nós não podemos mudar as leis da universidade, mas podemos influenciar a universidade com os princípios do cristianismo. Por exemplo, sobre a fé. Fé é uma função que possui a sua esfera de soberania e nunca pode ser reduzida à razão, nem às emoções, pois estas funções também possuem suas próprias esferas de soberania. Então, por que somos cristãos? Por que seguimos a Cristo? Por fé. De maneira nenhuma a razão poderá explicar, porque a ciência já tentou, não é, destituir, né, as nossas crenças. Mas nós continuamos crendo porque cremos pela fé. É uma esfera de soberania. E a fé não pode ser medida pela razão. A razão é importante. Mas, por exemplo, eu creio que Cristo morreu, ressuscitou após 3 dias. A ciência vai dizer que essa ressurreição não existiu. Se a ciência poderá dizer, né? Mas nós continuamos acreditando na esfera da fé, porque a nossa crença está baseada na fé e não na razão. A razão ela é importante para discernimento, para discernirmos questões, né, que permeiam, né, a nossa vida religiosa. Não quer dizer que não haja inter-relação de significado entre os aspectos, pelo contrário, há uma relação intermodal dinâmica de significado, que é a esfera da universalidade, que Doerr vai dizer, pois o significado de um aspecto não pode encerrar-se autossuficientemente no seu próprio núcleo. Cada aspecto modal sempre aponta para os demais, e neste íntimo relacionamento intermodal o significado próprio de cada aspecto é enriquecido. Ou seja, o que ele quer dizer? Se eu sou cristã, né, tenho fé em Jesus Cristo, mas eu vou ser uma médica, ou eu vou ser uma professora de física, ou vou ser uma historiadora. É lógico que a minha definição de fé deve influenciar tanto a minha carreira médica, como a minha carreira como professora, como historiadora, como física, como bióloga, tá? Porque há uma inter-relação chamada universal. E aí sim, é esse o grande desafio. Será que eu, como um profissional, ou como um estudante, ou como alguém pertencente a uma família, estou levando esses princípios, fazendo essa interligação entre as esferas, entre os aspectos modais, né? Doerr diz que é preciso fazer. Eu não posso ser 2 pessoas, eu não posso ser um crente fiel somente dentro da esfera religiosa, da igreja, do meu núcleo religioso. Mas quando eu atravesso a porta desse núcleo religioso, da igreja, né, no nosso caso, os princípios que eu defendo, eles precisam ir para a sociedade, nas várias esferas ou aspectos modais nos quais estão inseridos. É muito simples, parece complicado, mas é bem simples de entender. Uma noção preliminar sobre o que é a filosofia da ideia cosmonômica, né? Que é um nome bem difícil, mas que a gente vai compreender. Doerr fará uma distinção entre o conhecimento resultante da experiência concreta do dia a dia e o conhecimento resultante do pensamento teórico, filosófico e científico. Qual é o conhecimento resultante da experiência concreta do dia a dia?
Conhecimento que a gente aprende na vivência, é o conhecimento chamado de senso comum. Nós aprendemos alguns valores assim, por exemplo, não tomar banho de rio ou mar depois de comer bastante, depois de um almoço, de um churrasco, de uma feijoada. Por quê? Sabemos que poderemos ter um mal-estar dentro da água. Isso aí é um conhecimento que a gente adquire, né? Entre outros. Há outros conhecimentos que nós adquirimos na academia, no nosso pensamento teórico. Por exemplo, a importância das vacinas. Por que temos que tomar vacinas? Porque as vacinas vão nos proteger de várias doenças que no passado mataram milhares e milhares de pessoas. Então, esse, né, conhecimento do senso comum, ele não pode ser desprezado, mas ele pode haver uma junção entre ele e o conhecimento, né, que se chama teórico. A experiência ingênua ou pré-teórica de todos os dias não é uma teoria sobre a realidade, como, por exemplo, né, a gente já viu. É a teoria do senso comum. Ela é a própria realidade, a condição para que haja pensamento teórico. Na experiência pré-teórica, o homem experimenta de maneira integral, contínua e imediata a coerência de significado entre todos os aspectos da diversidade cósmica e também a relação pessoal com outros homens. Então, lembrando, né, que precisa haver, não podemos desprezar o conhecimento pré-teórico ou do senso comum, mas ele é um nível que vai nos ajudar, né, para encontrarmos um discurso teórico e discursivo, baseado nas ciências, na filosofia, na sociologia, na própria teologia, que é um conhecimento científico também, tá? Então, precisamos desses dois conhecimentos, o conhecimento da experiência vivida com o conhecimento teórico. Antítese religiosa, diálogo crítico e motivos básicos religiosos. Aí Doerdo vai desenvolver, né, essas questões. Ele diz que foi a queda do homem no pecado que gerou uma antítese religiosa irreconciliável em todos os setores da cultura e da sociedade. Gerou a oposição entre o reino de Deus no mundo, representado pela igreja, e o império idolátrico das trevas. Este conflito se desenrola na criação. Esta é a arena onde se dão os embates espirituais. Ele vai desenvolver essa questão também. Essa antítese não é religiosa, não é entre bem e mal. A igreja é o reino de Deus aqui na terra e ela precisa ser influente, porque contra ela há o império das trevas, dirigido por Satanás. Desde a criação, né? Deus cria o homem, né, como o ápice da criação, mas o homem termina desobedecendo, né? E vai então atender, né, ao chamado da serpente, né? Aquela sedução da serpente, homem e mulher, né? Primeiramente a mulher, depois o homem. E ele vai dizer então que nós vivemos nesse embate espiritual. Nós estamos aqui no reino de Deus, representado pela igreja. E estamos numa luta contra o império da idolatria, das trevas. E aí é por isso que Doerdo ele vai se envolver, né, de modo absorvente na difusão dos valores cristãos dentro do âmbito cultural. Porque se a igreja está aqui, a igreja precisa então, como é que a gente combate o mal? Somente dentro da igreja orando, e quando a gente sai de lá, a gente não faz mais nada? Não. Ele vai dizer que acreditava que o verdadeiro conhecimento de Deus, advindo de sua palavra, por isso é importante aprendermos e estudarmos a palavra de Deus, deveria subjazer todas as esferas da cultura humana, a fim de que o tema principal da reforma protestante do século XVI, o Soli Deo Gloria, fosse evidenciado no nível de proporções histórico-culturais. Glória somente a Deus, tema principal da reforma, né, daqueles 5 pilares
Se a glória é somente a Deus, sabemos que o mundo está dando glória a outras coisas, a pessoas, né? A estátuas, o dinheiro, né? A bens. Então, nós como cristãos precisamos levar esses princípios que vai culminar na glória somente a Deus em todas as esferas que nós estamos, tá? Eu preciso ser um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom empregado, né, justo, um patrão justo, que cumpre as leis do país, as leis trabalhistas. Eu preciso ser essa pessoa, onde eu estiver. Eu não posso ser santo num lugar e ser profano em outro lugar. Preciso ser uma pessoa só. É isso que Doyerd vai dizer, né? E é assim que nós vamos glorificar o nome de Deus, sendo essas pessoas influentes, né, na sociedade e mostrando que somos seguidores de Cristo, acima de tudo. E outra questão, né, que a gente já falou sobre o mandato cultural, Doyerd vai desenvolver bastante sobre ele, que é uma ordenança criacional dada por Deus ao gênero humano, na pessoa de Adão. Está lá em Gênesis 1:28, vocês podem ler. A ordem que Deus dá em Adão é para dominar e cultivar as potencialidades da criação. A sua própria carreira foi um testemunho vivo desta convicção, a carreira de Doyerd. Então, ele tratou de obedecer, né, essa ordenança de Deus, como pensador e escritor. Essa ordenança foi dada a Adão e foi dada a nós. Nós temos que dominar e cultivar as potencialidades da criação. Nós não podemos ser engolidos pelas filosofias anticristãs, mas precisamos que a filosofia cristã, a teologia cristã possa prevalecer. Então, Doyerd ele vai permanecer até o fim da sua vida muito ativo como um pensador e escritor. Nada de extraordinário teriam todas essas qualidades se Doyerd não fosse, acima de tudo, um cristão piedoso, profundamente comprometido com a Escritura, que visou a glória de Deus em toda a sua atividade teórica, jamais se escandalizando da pedra angular de seu projeto filosófico, Cristo Jesus. Ou seja, Doyerd, para onde ele foi, aonde ele andou, onde ele permaneceu como profissional, como homem, né, ele levou o cristianismo, os princípios cristãos. Ele foi comprometido com a Escritura, ele sempre visou a glória de Deus e não a dele, e jamais se afastou, né, da pedra angular de Jesus Cristo. Do seu projeto filosófico foi esse, de aliar a teologia à filosofia. Prova disso está naquele que talvez seja o aspecto mais ousado de seu pensamento, a afirmação de que todo empreendimento teórico-científico precisa ter um caráter cristocêntrico para que receba o status de verdadeiro conhecimento teórico. Sem este caráter cristocêntrico, o conhecimento permanece insatisfatório. E foi Doyerd que afirmou, né? Vou ler uma frase do pensador Doyerd, cristão, para encerrar a nossa aula. Nossa filosofia aceita ousadamente a rocha de escândalo da cruz de Cristo como a pedra angular da epistemologia, ou seja, da ciência do conhecimento. E assim ela também aceita a cruz do escândalo, do desprezo e da rejeição dogmática. Dentro da limitação e fraqueza da carne, nós compreendemos a absoluta verdade de nosso conhecimento de Deus, derivado de sua revelação em oração e adoração. Essas são palavras de Doyerd, né, que nós precisamos refletir nessas palavras e tomarmos uma postura de cristãos, cidadãos comprometidos em transformar a sociedade que estamos vivendo. Assim encerramos a nossa última aula. Fiquem todos com a paz de Cristo. Amém.